Muito bem. Então, na última aula, nós trabalhamos o conceito de substâncias e misturas, tá? Vimos um panorama geral do que vem a ser essas substâncias e misturas, como elas se apresentam, tá? E na aula de hoje, nós vamos entender como essas substâncias elas se apresentam, como é que eu consigo reconhecer as substâncias, algumas substâncias comuns. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu tenho que saber, a princípio já até comentei com vocês em outro vídeo, é que as substâncias simples ou até mesmo as compostas, elas são compostas por pequenas unidades invisíveis ao olho nu, ou seja, que são impossíveis de ser observadas com o nosso olho. Elas necessitam ser observadas com um aparelho específico, no caso é o microscópio. Não aquele microscópio comum como a gente conhece, tá? O microscópio eletrônico, um microscópio que consegue observar coisas numa unidade na ordem de milhares, tudo bem? Milhões de vezes mais do que o nosso olho consegue enxergar. Que estruturas microscópicas são essas? Nós chamamos de átomos e moléculas, tudo bem? Quem são esses átomos e moléculas? Os átomos são as menores partes da matéria, ou seja, são a menor parte da matéria, a menor partícula, o menor componente da matéria. Equivale a um elemento químico. Ou seja, um átomo é aquilo que realmente a gente não consegue enxergar, a gente não consegue quebrar, não consegue dividir mais de uma forma natural, tá? Exemplos de elementos químicos diversos que a gente conhece: o oxigênio, formado pela letra O, ferro, identificado pelas letras Fe, carbono, identificado pela letra C, magnésio, Mg, existem muitas outras, o cobre, o zinco, né? E existem outros elementos químicos. Professor, aonde é que eu consigo encontrar esses elementos químicos? Olha, esse assunto é um pouquinho mais profundo, mas eu posso adiantar para vocês o seguinte: existe uma tabela, existe um quadro que contém essas informações com todos os elementos químicos. Que tabela, que quadro é esse? É chamado de tabela periódica dos elementos químicos. Aonde eu consigo encontrar essa tabela periódica? Geralmente nós encontramos nos livros de química, tá? Se você tiver alguma curiosidade para conhecer os elementos químicos, quais são as suas propriedades, você pode entrar lá no Google, tá? E pesquisar pelo nome Tabela Periódica dos Elementos Químicos. E lá você vai encontrar todos os elementos químicos que existem atualmente. Sejam eles encontrados naturalmente, ou seja, que já estão dispostos na natureza, sejam eles elementos químicos que são fabricados em laboratório. Tudo bem? Ao todo que se tem notícias, existem na faixa de 118 elementos químicos, juntando os elementos químicos naturais e os elementos químicos artificiais, que são esses produzidos em laboratório. Tudo bem? Lá nessa tabela você vai encontrar o nome deles e as letras, as iniciais, os símbolos desses elementos químicos. Tudo bem? Então, os átomos são as menores partes da matéria, ou formam a menor partícula, o menor componente da matéria, e equivalem a esses elementos químicos. Tudo bem? O conjunto de átomos formam o que nós chamamos de moléculas. Tudo bem? É importante a gente lembrar o seguinte, que estes átomos podem se juntar com outros átomos iguais a ele, semelhantes a ele, ou com átomos de elementos químicos diferentes. Por exemplo, se eu tenho, dois átomos de hidrogênio, eu vou formar uma molécula de H2, ou seja, um átomo de H, ou seja, um átomo de hidrogênio, mais outro átomo H, como você pode observar na figura aí no canto da direita.
um Hzinho com mais outro Hzinho, eu formo uma molécula de 2H, ou seja, H2. Tudo bem? Duas moléculas de hidrogênio. Agora, eu posso formar também átomos envolvendo elementos químicos diversos, como você pode observar nessa mesma figura do canto da direita. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a molécula de água. A molécula de água, ela tem como fórmula H2O. Por que ela é H2O? Porque eu tenho dois átomos de hidrogênio, ou seja, dois átomos H, mais um átomo de oxigênio, representado pela letra O. Dois átomos de H, H2, mais um de oxigênio, H2O. Vocês entenderam? Então aqui eu tenho um exemplo muito claro de molécula formada por elementos químicos diferentes. Existem outros, tá? Na figura da esquerda, você pode observar aí, basicamente átomos de elementos químicos iguais, como é o caso de um gás nobre qualquer, que aí a gente pode se aplicar, por exemplo, o hélio, tá? Então eu tenho aí várias moléculas de hélio, por exemplo. Depois nós temos o gás nitrogênio N2, se você observar. Existem moléculas agrupadas de 2 a 2, ou seja, duas moléculas de N2, duas moléculas de N2, duas moléculas de N2. Então a gente observa aí dessa forma. A mesma coisa embaixo com gás de hidrogênio. Então eu tenho aí a cada duas bolinhas eu vou formando uma molécula de gás de hidrogênio. A mesma coisa com o oxigênio. Para o ozônio em cima, são esse quadrinho na parte de cima com 3 bolinhas verdes, nós temos o O3 gás ozônio. Por que ele é O3? O mais O mais O. Então eu tenho 3 átomos de oxigênio juntos, formando uma substância chamada de ozônio ou até mesmo gás ozônio. O3. O mais O mais O. 3 átomos de oxigênio juntos. A mesma coisa acontece também com o átomo de fósforo, uma molécula fósforo, P4, que você pode observar aí embaixo, aí na figura da esquerda, na cor amarela. Tá? P mais P mais P mais P, P é o símbolo do fósforo, tá, pessoal? Então, se eu tenho 4 moléculas de fósforo, ou seja, 4 moléculas de P, de fósforo, P, juntas, então vou formar o P mais P mais P mais P, ou seja, P4. Tudo bem? Observe que sempre o número do átomo, da molécula, havia onde? Ao lado da letra do símbolo do elemento químico na direita. Então, se é O2, significa dizer que ele tem 2 átomos de oxigênio. Se é H2, significa que ele tem 2 átomos de hidrogênio. Se eu tenho P4, significa que eu tenho 4 átomos de fósforo formando uma molécula de fósforo. Tudo bem, pessoal? Aqui. Essa outra figura nós já vimos em outra aula, tá? Se eu não me engano, foi a segunda aula. E aqui nós vimos aqui um exemplo muito bem claro de substâncias simples e substâncias compostas, tá? E no caso aí, o ácido clorídrico HCl. Nós temos um átomo de hidrogênio junto com um átomo de cloro. Então, HCl, então é um átomo de H, de hidrogênio, com outro de cloro. Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, NaCl, é um átomo de sódio com outro átomo de cloro, formando uma molécula de cloreto de sódio. Mesma coisa acontece com gás carbônico, CO2. Um átomo de carbono com 2 átomos de oxigênio, formando a molécula de gás carbônico CO2. E a água, como eu falei para vocês no exemplo passado, a mesma coisa, H2O, porque tem 2 átomos de hidrogênio com outro de oxigênio. Já na direita nós temos as substâncias simples, que são aquelas substâncias formadas por átomos de elementos químicos iguais. Então, se eu tenho o gás de hidrogênio, H mais H. 2 átomos de hidrogênio formando uma molécula de gás hidrogênio H2.
Mesma coisa acontece com o oxigênio. É O2 porque tem dois átomos de oxigênio juntos, formando o que nós chamamos de gás oxigênio O2, uma molécula de oxigênio O2. Mesma coisa acontece para o nitrogênio N2 e o ozônio O3. Tudo bem, pessoal? Então é isso, ok? Então, pessoal, gostaram da aula? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, não se esqueçam, entre na nossa sala do Google Classroom, faça seu comentário. Não deixe, pessoal, de ver o seu mural, não deixe de ver a aba das atividades, tá? Então, frequentemente, nosso contato vai ser pela Classroom. Então, fique atento ao seu mural de atividades, veja se tem alguma coisa, se eu postei algum vídeo naquele dia. Lembrando que, pessoal, essas aulas serão disponibilizadas toda segunda e toda sexta-feira. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.